Olá para você que me assiste, seja bem-vindo a mais uma aula. E na aula de hoje nós iremos falar sobre visita domiciliar. Bom, a visita domiciliar é a primeira e a mais importante atividade que será realizada pelo agente comunitário de saúde. Então, todo o trabalho que é exercido e que será exercido por esse profissional, ele se baseia primeiramente numa visita domiciliar. Porque é através dessa visita que é possível identificar todos os pontos daquela comunidade, daquela família, em que você pode melhorar, prover a melhora da saúde. A visita domiciliar ela é uma estratégia que prevê condições de diagnóstico populacional e, através dele, serão implantadas ações para prevenir doenças e, acima de tudo, promover a saúde. Então, é através dessa visita que o agente comunitário de saúde, através da entrevista, que a gente vai falar mais à frente, preenchendo aqueles cadastros que a gente já viu nas aulas anteriores, ele consegue fazer um diagnóstico do que está acontecendo naquela comunidade, naquela microárea, e é através desse diagnóstico, esse diagnóstico é importantíssimo, porque é através dele que a gente vai conseguir fazer aquele plano de ações, pensando nas doenças que a gente pode prevenir, mas como aqui já foi dito, né, acima de tudo, promover a saúde, né? Como ele pode melhorar a saúde daquela comunidade, daquela família. Então, através da visita domiciliar, a gente consegue conhecer as famílias, fazer o cadastramento e o acompanhamento dessas famílias ao longo dos meses, anos. E para o desenvolvimento adequado dessa tarefa, o agente comunitário de saúde ele deve possuir sensibilidade e escuta adequada, além de outras características também, né? Entendendo que aos poucos conseguirá ganhar a confiança das pessoas ao seu redor. E só a partir daí ele vai ter mais poder de persuasão sobre aquele grupo. Então, às vezes, pessoas que não entendem tão bem um procedimento que precisa ser feito, você vai ganhando a confiança delas. E aí, a partir de um certo ponto, o que o agente comunitário de saúde falar quase que é uma lei para aquelas pessoas. Então, olha o tamanho dessa responsabilidade, né? Como a gente acaba ficando muito próximo das famílias, também é muito importante tomar cuidado para que não haja envolvimento emocional e isso não venha prejudicar o desenvolvimento das funções. Então, por mais que você se apegue, que você fique muito próximo das famílias, é importante sempre se lembrar de que você ali está no seu âmbito profissional. Então, ali você é um profissional. É importante entender também que cada família tem uma dinâmica e possui valores diferentes. Então, você vai ter que observar e ficar muito atento, mas sempre com o olhar de fora, lembrando que é, a forma, a constituição daquela família, a dinâmica em que aquela família vive, podem não ser o mesmo conceito de família que você tem. É, e, obviamente, né, conforme forem as necessidades dessa família, você vai atendendo, sempre respeitando as crenças e os valores individuais de cada pessoa. Então, alguns pontos que são cruciais para uma visita domiciliar bem feita, a gente pode falar que seriam agendar com a família o melhor horário, para você não perder o seu tempo e também para não causar nenhum estresse com a família, né? Algum tipo de mal-entendido. Planejar com antecedência os pontos que serão abordados na visita, não esquecendo de verificar as demandas que ficaram da visita anterior. Criar um roteiro para as visitas, inclusive com o tempo aproximado, sempre deixando maior tempo para as famílias mais vulneráveis. Dirija-se a pessoa pelo nome, demonstrando respeito e sempre referir o motivo da visita. Não faça julgamento e seja imparcial quanto às crenças e valores. Ao final da visita domiciliar, verificar se o objetivo foi atendido, conferindo os pontos que devem ser melhorados. Bom, é importante lembrar que toda visita deve ser realizada de acordo com o planejamento que foi realizado lá pela equipe e que sempre será pautado na identificação das necessidades de cada família, porque entendendo e identificando essas necessidades que a gente consegue elaborar planos de ação bem feito e ter sucesso nos nossos objetivos, nas nossas metas. A frequência da visita, ela também é determinada pelo grau de risco daquela família. Bom, então a gente sabe que para uma visita domiciliar ser bem feita, ela precisa ser planejada. É preciso ver os detalhes da visita antes de fazê-la,
para que você saiba exatamente o que vai ser abordado, o que você precisa falar e até para aproveitamento melhor do tempo também, porque o tempo é muito precioso. Então, você precisa respeitar o tempo dessas pessoas que você está visitando. Então, antes de fazer uma visita, pense nos seguintes pontos. Tenha claro qual é o motivo da visita e é muito importante informar as pessoas o motivo da sua visita, por que que ela é tão importante? Qual é a utilidade dessa visita para você e para a família também? Bom, aqui a gente tem alguns pontos importantes. Saber o nome das pessoas. Então, é muito importante saber o nome de alguém da família que você vai visitar, porque isso demonstra que você está interessado no bem-estar daquela pessoa e que você também possui respeito por ela. Escolher o melhor horário, que é o que a gente já tem falado, né, nos outros slides. Então, é recomendável escolher um bom horário e definir o tempo de duração da visita. Isso não quer dizer que não possa mudar o horário ou que você possa, às vezes, ficar um tempo a mais que o necessário. Mas na hora da visita é preciso ter sensibilidade para saber se as pessoas querem ou não e se elas podem ou não conversar mais um pouco. Conquistar a confiança. Então, para conquistar a confiança e o respeito das pessoas, é preciso valorizar os costumes, as crenças, o modo de ser, seus problemas, seus sentimentos. Nunca diminuir o que a pessoa está sentindo porque você acha que aquilo é um exagero. Respeitar a dinâmica daquela família, como ela é constituída. É preciso lembrar que todas as informações que são repassadas pela família, elas também são confidenciais e elas devem ser guardadas sob sigilo por questões éticas. Outro ponto importante é conversar antes. Então, antes de começar a fazer as perguntas, é bom conversar um pouco com as pessoas sobre os assuntos que elas gostem de falar. Perguntar como está o trabalho, como está a casa, perguntar dos filhos, quais são as notícias, perguntar às vezes sobre uma novela. Isso você vai sentindo de acordo com cada família, de acordo com como é o cotidiano de cada uma. Perguntar somente necessário. Então, você só deve pedir informações que tenham sentido e você deve explicar o porquê das perguntas e por que elas vão ser úteis para você. Então, um instrumento importante para a visita domiciliar é a entrevista, porque através dessa entrevista é possível obter algumas informações e dados que vão vir diretamente daquela pessoa e você também utiliza essa entrevista como uma oportunidade tanto para ensinar quanto aprender sobre aquela família. Então, depois de fazer a visita, você vai verificar se os objetivos foram alcançados, analisar o que deu certo ou o que não deu para corrigir as possíveis falhas, e mais uma vez a gente ressalta o quanto é importante o planejamento das próximas visitas. Então, agora falando sobre comunicação em saúde. Então, já que o agente comunitário de saúde ele vai até aquela comunidade, aquela microárea, até aquela família, ele vai passar por todo esse processo de conversar com as pessoas. Então, a comunicação ela é muito importante. Então, a ação do agente comunitário de saúde é um trabalho que é muito comunicativo e também é um trabalho que envolve muita educação, até porque cabe ao agente comunitário de saúde entender em que local ele está inserido, qual é a melhor forma que ele vai abordar algum assunto com determinada família. E como a gente falou anteriormente, é o momento também dele ensinar e aprender. Então, cabe perguntar qual é o tipo de comunicação que um agente comunitário de saúde está exercendo. Qual é o tipo de comunicação que um agente comunitário deve exercer no seu trabalho? Então, faça esse questionamento. Bom, existem várias formas de comunicação. A gente pode falar, por exemplo, da comunicação interpessoal, que geralmente é uma conversa, né, estabelecida entre duas ou mais pessoas, é uma comunicação direta, e ela pode ser feita ou frente a frente, ou por carta, ou por telefone, por e-mail, um bate-papo virtual. Ela não tem nenhuma questão. É, ela não precisa ser política, português culto, é uma conversa. A comunicação de massa, que é dirigida a uma faixa grande de público e efetuada pelos meios de comunicação de massa, como jornais, revistas, TV, rádio. E nós temos também a comunicação não verbal, que ela é baseada em signos independentes da linguagem que é falada. Então, a gente pode falar que uma imagem é um tipo de comunicação não verbal. A música é um tipo de comunicação não verbal.
Então, durante as ações do agente comunitário de saúde, ele vai estar sempre comunicando algo, mesmo que não seja intencionalmente. A gente vai entender um pouco melhor isso. Então, as suas práticas na comunidade estão de alguma forma passando uma mensagem. Pesquisas realizadas sobre o trabalho dos antigos guardas sanitários mostraram que suas ações influenciaram na forma como as comunidades rurais entendiam as doenças. Olha que interessante. Então, esses exemplos, eles tornam evidente que a comunicação, ela não é feita somente através da palavra. E mesmo quando a gente usa uma palavra para se comunicar, a gente pode estar utilizando uma entonação, a pausa com que a gente faz essa comunicação, alteração de volume. E isso também dá sentido para a forma como aquela pessoa está te escutando. Às vezes você acha que você falou uma coisa, a pessoa pode interpretar de outra forma. E nós temos que lembrar também que a nossa presença e o nosso corpo, eles também falam enquanto nós falamos. E a gente chama isso também de comunicação não verbal. Então, por exemplo, erguer a sobrancelha, um sorriso, apertar as mãos de forma nervosa, ficar mexendo no cabelo, fechar os olhos, movimentar a cabeça. A própria postura que você utilize, a posição do corpo diante da outra pessoa, todos esses posicionamentos corporais, eles são um tipo de comunicação não verbal e vão dizer muita coisa para aquela pessoa, vão ter um significado que aquela pessoa pode ler e interpretar de diversas maneiras. Além disso, a comunicação ela é uma via de mão dupla, ou seja, todos os envolvidos numa situação de interlocução emitem signos. Então, enquanto você ouve uma pessoa, enquanto você está ouvindo, uma pessoa ela mostra as suas reações. Então, ela sorri, franze a testa, se mexe, vai mudando a postura do corpo. Todos entendem esses sinais. Então, a comunicação ela é como uma espécie de um jogo dinâmico que é simultâneo e muito rico, mesmo que se trate de uma conversa entre duas pessoas. Olha o tanto de coisa que a gente pode aprender observando duas pessoas conversarem, a forma como um se posiciona, como que um reage quando recebe uma pergunta, por exemplo. Então a gente pode concluir que o quanto é complexa a relação de comunicação entre um profissional de saúde e a comunidade onde ele trabalha. Então, olha quanta coisa que não necessariamente são palavras, mas vão comunicar a abordagem, a vestimenta, o veículo em que aquele funcionário chegou, quais são as pessoas que ele conhece naquela área, quais foram as atividades realizadas anteriormente, a forma como essas atividades foram realizadas. Todas essas atividades, elas trazem inúmeras informações que interferem naquilo que ele intencionalmente pretende comunicar. Então, isso é o que a gente chama de contexto da comunicação. Bom, e aí falando um pouco sobre técnicas para escutar ativamente. A gente falou da comunicação, do como a comunicação ela é importante, das diversas formas de você comunicar que não são através de palavras, mas se você fala, alguém escuta. Então a gente também precisa entender técnicas para a gente escutar ativamente para melhorar o processo da entrevista durante o seu trabalho. Então, escutar ativamente, ele permite às pessoas saberem que estão sendo escutadas, estudadas e atendidas. Então, quando elas sentem que não estão sendo ouvidas, elas se expressam de forma mais completa. Aliás, quando elas sentem que estão sendo ouvidas, elas se expressam de forma mais completa. Porque elas sentem que aquilo que elas estão falando tem importância, que você faz questão de ouvir aquilo. E a pessoa que escuta ativamente, ela vai obter mais informações e, obviamente, informações que podem ser úteis sobre essa pessoa que está falando. Então, para escutar ativamente, é necessário focalizar, aceitar, refletir e estimular. Bom, focalizar. Olhe diretamente para a pessoa que fala. O rosto, os olhos, posturas e gestos são instrumentos de comunicação muito importantes, como a gente já viu. Desviar os olhos perturba a pessoa que está falando. Aceitar. Aceite os sentimentos expressados pela outra pessoa, ainda que não esteja de acordo com eles. Não julgue, não critique, não discuta, não pergunte por quê. Não faça comentários a não ser que seja para ajudar a pessoa que está falando a clarificar seus sentimentos. Procure colocar-se no lugar da pessoa que está falando, a fim de compreender melhor o que ela está querendo dizer e por que o assunto é tão importante para ela. Não discuta mentalmente. Discussões internas criam uma barreira entre você e a pessoa que fala, tornando a escuta impossível.
Não entre em competição com a outra pessoa. Primeiro ouça o que ela tem a dizer, pois a maioria das pessoas acha que é mais fácil falar do que ouvir. Seja paciente, não apresse nem interrompa a pessoa que está falando. Dê a ela tempo para que possa dizer o que pensa. Não suponha que as outras pessoas usem as palavras da mesma forma que você. Às vezes as palavras significam coisas diferentes para diferentes pessoas. Não suponha que a pessoa está mentindo, tentando envergonhá-lo ou que está enfurecida só porque fala com muito entusiasmo. Verbalize para a pessoa que está falando sua aceitação sobre o assunto, dizendo, por exemplo, eu te entendo, ou posso imaginar como você se sente. Refletir. Repita com suas próprias palavras a ideia central do assunto que está sendo falado. A pessoa que está falando perceberá que foi compreendida e que você entendeu que a situação é séria. Haja como um espelho que reflete para a pessoa que está falando os sentimentos expressados por ela, utilizando frases como eu percebo que essa situação te deixou irritado, ou você quer dizer que é como se fosse. Devolva as perguntas feitas, isso ajuda a organizar os pensamentos sobre o assunto e a entender melhor a necessidade que gerou a pergunta. Por exemplo, como, então, podemos fazer para? Ou, na sua opinião, o que você acha? Estimular. Verbalize seu interesse no que está sendo falado, prestando atenção ao que a pessoa está dizendo. Comente com ela, utilize expressões como nossa, que interessante, continue. Faça perguntas que animem a outra pessoa a dar os detalhes sobre a situação. Esses detalhes são muito importantes. Elas podem ser iniciadas como me fala sobre, ou eu, queria entender melhor. Pergunte o que não entendeu, mostre o quanto necessita de mais explicação, ou simplesmente demonstre o que está escutando. Bom, e aí agora que a gente já aprendeu técnicas para a gente ter uma escuta ativa, a gente também vai aprender técnicas de entrevista. A entrevista é uma técnica em que se recorre à comunidade para obter conhecimentos, informações e dados acerca dessa comunidade. Então, para realizar uma entrevista, você precisa, antes de tudo, definir bem claramente o seu objetivo e o seu conteúdo, além de elaborar um roteiro para a sua orientação durante esse processo de entrevista. É bom definir também um tempo que vai ser necessário para realizar essa entrevista, até como a gente falou anteriormente, porque você precisa ter uma noção de quanto tempo você vai estar inserido naquela comunidade, principalmente em cada família. Então, comece explicando ao entrevistado de maneira simples os objetivos e conteúdos da entrevista. Se necessário, converse um pouco sobre assuntos pessoais, como trabalho, onde mora, quantos filhos tem. Atenda primeiro às necessidades sentidas pelo entrevistado e demonstre interesse e atenção, estimulando a responder perguntas. Lembre-se sempre de ouvi-lo com atenção e esgotar cada assunto antes de passar para o seguinte. Use formas de perguntas que permitam o aprofundamento das respostas, ou seja, utilize sempre que possível que, quem, quando, onde e por quê. Tenha cuidado para não desviar do assunto, faça com que o entrevistado se sinta à vontade, como se estivesse numa conversa comum e não em um interrogatório. Após a entrevista, faça uma análise com as seguintes perguntas: os objetivos propostos foram alcançados? O entrevistado se sentiu à vontade? As perguntas elas foram formuladas de forma clara, com palavras simples. Esses questionamentos são muito importantes para verificar se ainda resta alguma dúvida e para que você possa prosseguir com o seu trabalho. E quais são as vantagens de realizar essa entrevista? A principal vantagem da entrevista é que ela facilita a visualização dos problemas e encontro das soluções, já que permite a obtenção de informações, bem como a apresentação de soluções para os problemas que aparecerem. Mas ela também possibilita o relacionamento e a confiança entre o agente e o morador, algo que vai fundamental e permanecerá sendo no trabalho do agente comunitário de saúde. Bom, então, como seria essa primeira visita? Na primeira visita, é importante ter uma abordagem mais cautelosa, se aproximando devagar dos usuários, reconhecendo ali as individualidades, sabendo lidar com cada uma. Então, o primeiro contato, ele é o cartão de visita do agente comunitário de saúde, é aquela velha frase, a primeira impressão é a que fica. Porque a conduta que é utilizada nesse primeiro contato é que vai estabelecer uma relação tranquila e de confiança com o usuário ou uma relação ruim. Então, na primeira visita, é fundamental questionar se o usuário deseja receber o agente e aí então você se apresenta, dizendo o seu nome, onde você trabalha, a importância do seu trabalho, explicar o motivo do cadastramento.
Então, durante essa primeira visita é onde você vai realizar o cadastro desses usuários. E aí você vai precisar solicitar alguns dados, como o nome completo, data de nascimento, o número do cartão nacional de saúde, nome de todos os membros do grupo familiar, um endereço, tipo de imóvel. E os campos de motivo de visita eles podem variar de acordo com a opção que é selecionada no sistema do eSUS. Daí, realizando o cadastramento das famílias. Uma das primeiras informações que o agente comunitário de saúde precisa ter são quantas e quais são as pessoas que ele vai acompanhar. De acordo com as normas e diretrizes do Programa de Agentes Comunitários de Saúde, cada agente pode acompanhar, em média, 750 pessoas da sua comunidade e aproximadamente 150 famílias. Então, para conhecer as condições de vida das famílias que vai acompanhar, o agente comunitário de saúde precisa cadastrar todas elas no sistema. O cadastramento é colocar no papel todas as informações a respeito da comunidade, através daquelas fichas que a gente já viu para preencher. O cadastramento mostra quem são, quantos são, quais são suas idades, quais seus problemas de saúde e as condições de moradia e saneamento. O cadastramento ajuda o agente comunitário de saúde a saber por onde começar o seu trabalho e a priorizar suas atividades. As informações coletadas pelos agentes têm um objetivo muito importante. É com elas que o pessoal da unidade de saúde vai saber exatamente o que é preciso fazer para evitar as doenças que mais ameaçam a comunidade. E após cadastrar as famílias, as fichas vão para a unidade de saúde para formar o cadastro daquelas comunidades. E as informações ali serão analisadas e discutidas pelo agente comunitário de saúde. Alguns pontos importantes que valem a pena ser ressaltados. Quando você for fazer o cadastramento das famílias, é importante ler novamente as instruções de como fazer a visita domiciliar. Cada família deve ter um só formulário preenchido, não importa o número de pessoas na casa. As informações que você conseguir serão úteis para planejar o seu trabalho, para a organização das visitas domiciliares, das reuniões comunitárias e de outras atividades. A ficha de cadastramento deve ficar com você, que a levará a cada mês à unidade de saúde para, junto com o seu supervisor, organizar as informações e planejar o seu trabalho. Anote no seu caderno qualquer outra informação sobre a família que você considerar importante para discutir com o seu supervisor. E aí, existem alguns motivos para a realização de visitas. A gente tem o cadastramento, que é a inclusão de um núcleo familiar ou membro novo em um território. E aí é basicamente o que o nome diz, é quando você precisa realizar o cadastramento daquele núcleo familiar, ou por motivo de mudança, enfim, aquela pessoa acabou de chegar naquela microárea. A visita periódica, que é a visita realizada nas famílias que não possuem doenças, e é uma visita para orientação e prevenção, uma visita de controle, para você acompanhar como que aquela família tá vivendo, como que aconteceu nos últimos dias, e até para manter os laços, a relação que vocês estão construindo. A busca ativa é realizada aos usuários que faltaram à consulta, exames, vacinas e acompanhamento do programa Bolsa Família, após tentativa de contato telefônico mal sucedida. Então, aqui deve ser preenchido apenas o CNS do usuário que motivou a visita. A gente também tem a visita de acompanhamento. É a visita realizada para o usuário que necessita de verificação mais frequente, como gestante, puerpera, recém-nascido, criança, pessoa com desnutrição ou deficiência, ou doenças crônicas, câncer, doenças transmissíveis ou em vulnerabilidade social, ou ainda pessoas inscritas em programas do governo. A gente também tem o controle ambiental e o egresso de internação. O controle ambiental ou vetorial é voltado para avaliação de riscos ambientais. É uma ação educativa e deve ser cadastrada em imóvel, no caso em que sejam identificados algum foco no domicílio, seguido de ação mecânica utilizada na eliminação do foco. E egresso de internação é visita de acompanhamento de usuário após período hospitalizado. Então, o agente comunitário de saúde deverá registrar o cartão nacional de saúde desse usuário quando as ações forem voltadas somente para ele. A gente ainda tem o motivo de convite e orientação e prevenção. Então, o convite é destinado à realização de um convite para a família ou determinado membro para participar de atividade ou campanha. E orientação e prevenção tem o objetivo de orientar os usuários sobre temas relacionados à promoção da saúde e prevenção de doenças.
A gente ainda poderia colocar como uma outra categoria a categoria outros, que visita com motivos diversos. E aí vai depender realmente da necessidade daquela família, daquela microárea.